Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre como trabalhar com HDRP. Nesse caso estou aqui na cena inicial, onde temos várias coisas interessantes que nós podemos aprender sobre como trabalhar com HDRP. Nesse caso vamos apenas dar um play aqui na nossa cena para a gente poder ver os elementos que tem esse cenário. Para quem não sabe, esse aqui é um novo cenário criado aqui para o HDRP, que foi incluído agora na versão mais recente do Unity, no template do HDRP. Ele já vem instalado por padrão no seu projeto, o que é bem interessante quando você quer saber como é que determinadas coisas podem ser feitas também. E beleza, já foi carregada aqui na nossa cena inicial do HDRP. Logo de cara você já vai perceber algumas coisas, como por exemplo essa bola aqui, essas várias manchas em todos os lugares. Basicamente, isso aqui são vários elementos que estão sendo usados nessa interface, nesse projeto que a gente pode observar. Como por exemplo, como se fossem essas águas no chão. Nesse caso, isso aqui é aplicado através dos decalques no Unity, que é uma nova propriedade que nós podemos aplicar, por exemplo, efeitos como esse que nós estamos vendo. Nesse caso, ele aplica, por exemplo, aqui o efeito de como se tivesse molhado o chão, o que é bem interessante. E aqui a gente também pode ver um pouco mais de detalhes de materiais um pouco mais realistas, que nós podemos fazer dentro do editor também. Aqui em volta também tem vários efeitos que estão sendo aplicados na parede para não deixar a parede com aquele aspecto de textura copiada, por assim dizer, que nós também podemos utilizar. E eles também foram feitos à base de decalques. Nesse caso, entrando mais adentro aqui, nós podemos ver algumas propriedades interessantes, como por exemplo, esse ambiente mais interno. Nesse caso, nesse ambiente mais interno foi usado vários efeitos e recursos para deixar essa aparência bem interessante. O primeiro que a gente pode notar logo de cara é, por exemplo, o modo de densidade de volume, que é o que a gente está enxergando aqui, que é basicamente esses efeitos de raio de luz passando por essa área aberta no teto. Além disso, como vocês podem perceber, a iluminação aqui é bem suave. Nesse caso foi aplicado efeitos de backlights bem interessantes aqui em toda a área, como a gente pode perceber aqui, que existe um degradê da sombra que está ocorrendo nesse cenário. Além disso, a gente também pode observar várias partículas em várias direções indo aqui, que nesse caso foi feito à base do VFX Graph, que é uma nova ferramenta aqui dentro do editor, que nos permite criar partículas por GPU e não calculadas por CPU. Aqui também a gente tem um pouco de graminha, algumas folhas e algumas árvores, com várias coisas acontecendo de fundo, como por exemplo as borboletas ali no fundo, que também são partículas, elas não são objetos, e sim partículas animadas em tempo de execução, que é realmente bem impressionante. E indo aqui mais adiante, nós também temos essa área um pouco mais interna, nesse caso um ambiente bem fechado, onde temos uma luz bem artificial. Nesse caso tem uma plantinha aqui, outro objeto aqui, algumas cadeiras, uma sala como se fosse de estar, que é realmente bem legal e demonstra como a gente pode aplicar efeitos de várias formas. Nesse caso aqui é uma cena realmente simples, mas que demonstra vários efeitos que estão sendo aplicados em tempo de execução, principalmente esse aqui que nós estamos observando agora, que é a partir do SSR, que é a propriedade que permite aplicar efeitos de iluminação em tempo de execução. Mas vamos observar o que tem nessa cena de fato. Quais são as novidades? O que ela possui de fato? Bem, tem várias coisas no HDRP que é realmente bem interessante de a gente poder trabalhar com eles. Uma das coisas que eu já falei antes, por exemplo, são os decalques. Se a gente ativar o gizmo aqui para poder ver todos os elementos de interface, a gente vai ver que tem um montão de carimbo por tudo quanto é lado dessa cena. Olha só que interessante. E esse aqui são os nossos decalques. Nós podemos, por exemplo, aplicar efeitos que a gente pode colocar em qualquer lugar, numa determinada área. Por exemplo, a gente pode botar aqui ou embaixo do nosso objeto. Ele vai estar aplicando esse mesmo efeito como se estivesse molhado, que é realmente bem legal. Além também na parede, como eu disse antes, a gente pode, por exemplo, aplicar efeitos, por exemplo, olha só que interessante como é que fica. E fica uma aparência bem interessante também na nossa cena. Mas uma coisa que vocês podem estar olhando logo de cara é aquele objeto grande verde ali que fica por toda a área do cenário, como a gente pode perceber aqui. Esses objetos verdes são os volumes. Basicamente, os volumes permitem que a gente aplique algum determinado efeito ou aparência de uma cena a partir deles. Então, por exemplo, se a gente clicar nele e ver as propriedades que ele possui, por exemplo, nesse caso, essa área é mais aberta, uma propriedade que permite calcular a claridade dessa área. Nesse caso, é o balanço de cor. Então, por exemplo, se a gente aumentar, esse ambiente vai ficar mais amarelado, ou seja, um ambiente um pouco mais quente. Assim também que se a gente abaixar, ele vai ficar um ambiente mais azulado. Basicamente, isso aqui está controlando todo esse ambiente interno que a gente está com a câmera aqui. Então, olha só que interessante, se a gente aumentar para o máximo, a gente está aqui dentro, se a gente se afastar, vai acontecer uma hora que a gente vai parar de observar esse ambiente mais claro, como você pode perceber aqui. Basicamente, somente câmeras que estão dentro desse volume vão ser afetados por essa cor de balanço que nós temos aqui
no editor, que é realmente bem interessante quando a gente quer ter aparências diferentes para áreas diferentes dentro de nossos jogos. E perceba que cada área aqui do nosso projeto tem uma. Então, por exemplo, essa área inicial tem uma, a outra menor tem outra e assim por diante. Nós podemos utilizar volumes para poder aplicar efeitos em determinadas áreas em nossos games. Com HDRP isso agora é possível também. Se eu desativar, você vai perceber que cada área tem um efeito diferente, dependendo de onde a nossa câmera estiver. Então, por exemplo, vou ativar aqui para a gente poder observar. Essa área aqui mais afora tem uma propriedade de volume que permite aplicar uma certa exposição de iluminação. Enquanto áreas mais internas costuma ter outro valor de exposição, justamente porque elas são áreas internas, ela não tem tanta iluminação direta sobre ela. Então realmente é bem interessante você poder trabalhar com esses formatos de iluminação aqui dentro do editor também. Além disso, você pode estar se perguntando, será que isso aqui é realmente partículas? Sim, se a gente pressionar aqui, ó, olha só que interessante, eu vou pressionar esse objeto aqui, e a gente vai perceber que realmente todas as borboletas são realmente partículas em tempo de execução. A gente pode até mesmo remover elas ou parar o efeito delas, a gente consegue observar certinho como elas foram criadas, o que é realmente bem legal. Então basicamente esse aqui é o nosso HDRP que nós podemos trabalhar para poder criar jogos mais interessantes e bonitos. Se você quiser aprender como é que a gente usa cada ferramenta aqui dentro dessa cena inicial, ou se você quiser saber como é que a gente pode criar jogos mais complexos e mais bonitos dentro do Unity, acesse o link na descrição onde tem um cupom para o meu curso de HDRP, onde eu ensino vários elementos como esses aqui que eu ensinei nessa aula e como é que você pode trabalhar com o HDRP. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória ao HDRP e nos vemos numa próxima.